Oi, pessoal. Vamos lá para mais um mini tutorial. Mini porque se trata de um tema pequeno, mas quando a gente tenta trabalhar com um pouco mais de realismo, tempo é uma coisa complicada de querer fazer muito rápido, né? Eu acho que não tem necessidade disso também, né? Então vamos lá. Para o nosso estudo de folhas, eu escolhi 2 folhas e a primeira folha que eu vou reproduzir aqui é uma folha muito popular nos vasinhos aí das residências, e porém eu não vejo tantas pessoas pintando elas, mas pelo fato dela ser muito popular eu escolhi ela. E é bem interessante também, que é Comigo Ninguém Pode, né? Ela é subestimada aí por muitos, né? Porque tem muitas crenças em torno dela, né? Mas enfim, vamos pintar. Ela é toda manchadinha, bem interessante de se fazer. Mas o que a gente precisa pensar primeiro é na nervura central. Ela que vai guiar tanto as manchas de fora para dentro, quanto as manchas de dentro para fora, tá bom? Deixa eu pegar uma foto aqui. A nervura central, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo com esse lápis pastel branco porque ele sai com facilidade, tá? Onde ele vai afinando lá na ponta, tá? Essa é a nervura central, ela é escura, tá? E a partir desta nervura central, a gente vai ter as ramificações para as laterais. Deixa eu mudar minha fotografia, que eu tô com 2 fotografias aqui, uma de um zoom e a outra dela inteira. Ela vai fazer esse jogo aqui, tá? Eu sei que tá clarinho, mas eu não quero manchar. Por que eu não quero manchar? Aqui dentro é bem clarinho. Se eu usar lápis normal, vai manchar e não vai sair mais. Então, parecendo uma espinha assim de peixe. Do outro lado, não precisa necessariamente seguir aonde nasce essa nervura para fazer a mesma coisa aqui. Tem algumas que coincidem, nesse caso aqui não. Tá? Esse tipo de desenho aqui vai ajudar a gente a trazer a tinta escura entre a nervura e trazer escuro para cá e trazer escuro para cá, tá? Por isso que é importante a gente ter esse desenho, por mais que a gente não vá trabalhar com ele agora. Eu vou optar por fazer primeiro a cor escura para depois a gente clarear. Então assim, eu vou trabalhar com um pincel redondo, porque quando eu for entrar para o centro da nossa folha, essas manchas são mais falhadas e são menores, então a pontinha do pincel redondo vai me ajudar, tá? Então vamos lá. Eu preciso escurecer toda a borda e manchar a parte de dentro, porque é uma mancha que não é muito contínua, né? Contínua que eu digo de certinha, ela é toda falhadinha, tá? Essa cor que eu usei aqui foi uma mistura entre amarelo limão e verde alecrim, tá? Então por isso que ela tá meio amarelada. E agora eu vou usar o verde pistache misturado com um pouquinho de verde grama, tá? Que tá aqui na minha paleta, eu vou misturar aqui. E aí depois a gente vai escurecendo com o verde esmeralda, para não ir tanto assim pro escurão. É que eu tô achando muito claro, que eu vou pôr um pouquinho do esmeralda aqui. Aí.
Ficou melhor, tá? Então, agora eu vou escurecer a lateral. E vou trazer com o pincel para dentro. E vou encostando levemente o pincel e levantando para fazer manchinhas aleatórias, grandes, pequenas. A única coisa que precisa se preocupar é com a borda da folha, que tem que estar certinha. Dentro não precisa ficar certinho, tá? Essa nervura principal aqui, ela é verde, então eu posso partir para ela aqui. Ó. Faz umas falhas. Não precisa ser manchas contínuas. Pode dar umas leves batidinhas. Então, nesse caso aqui, o pincel redondo vai ser mais útil do que um pincel reto, por exemplo, tá? É óbvio que vai depender muito mais do tamanho da sua peça aí, da sua folha, né? Mas a minha aqui não é muito grande, o tamanho aqui é um A5. Ó, bem manchadinho, tá? A gente ainda vai ter bastante cor ainda para misturar aqui, então... Como eu disse na aula anterior, eu tô com papel roller aqui. E eu percebi que ele sofre um pouquinho com o pincel de cerdas duras. Então eu vou usar o pincel de luz crescente, porque ele é mais macio, tá? Então, agora eu preciso direcionar uma sombra para o centro dessa folha, tá? Mas aqui já é a técnica seca tradicional que a gente usa com pincel com pouca tinta, é só para dar uma
uma diferença de cor entre esses risquinhos aqui. Porque o risquinho em si vai ser uma parte mais clara e a parte que não tem o risquinho vai ser levemente mais escura, tá? A princípio... Ai, quase que foi na água. A princípio eu vou usar a mesma cor que a gente usou aqui, que é o verde grama com pistache. Então, é a técnica seca tradicional que a gente já usa, bem delicado, bem suave. A dica que eu sempre dou é, se você tem dúvida se tem muita tinta ou pouca tinta no seu pincel, antes de chegar na sua tinta e fazer uma mancha, na sua pintura e fazer uma mancha, você encosta na sua mão. Tá vendo que ele ficou limpo? Eu senti o pincel mais frio, mas não sujou a minha mão. Então a quantidade tá ideal. Se eu não sentir que o pincel tá úmido ou fazer sujeira demais, eu tenho que corrigir isso no paninho ou carregar mais tinta. Então vamos lá. Essa cor em si não vai aparecer aqui na parte verde, então eu nem vou ficar esfregando o pincel naquela área, tá? Porque a gente tá primeiro com a mesma cor. Então eu vou trazer essa cor fazendo o mesmo movimento dessa nervura que a gente já fez aqui, tá? Então é só para trazer a cor para o centro da nossa folha. De maneira bem suave. O que não pode esquecer é que eu tô no papel roller e ele é bem texturizado, então ele vai aparecer muitas bolinhas aqui, bem granulado, o que no MDF já é um pouco mais controlado. Então, assim, com a técnica seca, a intenção é trazer um pouco do verde para a região clara. Tá? Tá vendo? Agora eu consigo ver a parte clara, a parte escura, tá? Se achar que precisa, seca e faz de novo. Eu não acho que precisa. Com esse pincel e com essa mesma cor, eu vou carregar com um pouco mais de tinta, só a pontinha. Eu não quero que fique com tinta nele inteiro, só a pontinha. E não vou descarregar tanto no paninho. Eu vou encostar só para ter certeza que não tem uma poça de tinta ali, uma gota de tinta muito grande aqui na pontinha. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa tinta só nessa transição aqui de cor, nessas quininhas aqui. A ideia de fazer isso aqui é só quebrar um pouco a divisão de cor, mas é só nesses cantinhos aqui. Não precisa descer, não. É só intensificar um pouco aqui. No meu caso aqui, o verde ainda tá um pouquinho transparente, tá? Eu colocaria mais uma camada aqui, tá? Mas eu vou usar primeiro o meu pincel aqui até terminar a técnica seca, para não deixar ele secar aqui.
E esse é um pincel que não dá para usar ele molhado, né? Então, enquanto seca a parte do meio aqui, eu vou passar mais uma camada aqui, que eu tô achando que tá transparente demais. Tô vendo muito do amarelo. Esse pedaço aqui tá... Eu ainda consigo ver muito do... Tá? Tirei que tava me incomodando. Eu vou secar, vou continuar com esse pincel, só que agora eu vou com o esmeralda pura. Então vamos lá. Essas nervuras aqui, elas garantem um certo tipo de relevo para a folha, tá? Então, a gente precisa escurecer no vale e clarear no relevo. Exatamente igual uma sanfoninha. Aqui. Vou dobrar aqui o meu papel que eu já usei para fazer outras explicações. Esse é o conceito, ó. Onde aqui tá batendo luz e aqui tem sombra. Aqui tá batendo luz e aqui tem sombra, tá? Então, pensa que tá assim. Então, eu vou escurecer o lado de baixo da nossa nervura, a ramificação, e clarear o lado de cima, tá? É isso que eu vou fazer com todas as linhas que a gente fez. Essa nervura, ela vai até a parte escura aqui, até o topo, tá? Ela garante uma voltinha aqui assim, ó, com a tinta bem escura. Só que essa cor escura, ela não tá tão presente assim na nossa parte clara. Então, a gente tem que esgotar o pincel com a tinta escura aqui na parte verde, começando por aqui. Conforme a tinta vai acabando, você vai puxando levemente para baixo, tá? Então, vamos lá. Tô com a tinta escura aqui. Vou começar aqui de cima para baixo. Ó, aqui eu tenho uma linha. Então, eu vou escurecer só o topo aqui, ó. E aí, eu vou escurecer o verde aqui. Aqui eu tenho outra linha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui. Escurecendo o verde primeiro. Eu ainda tenho bastante tinta no meu pincel, então eu não vou descer tanto. Eu vou pro próximo verde aqui, ó. E aí, eu desço um pouquinho. Eu desço um pouquinho. Mas, como tudo que é muito escuro a gente vai com calma, eu vou guardar o meu pincel aqui. Você fala, ah, mas vai secar. O que eu faço com o pincel quando eu preciso usar ele de novo e eu não quero molhar ele, pelo menos por enquanto?
Tô aqui com um paninho aqui já usadinho. Eu vou hidratar esse paninho. Ó, borrifei água, ele tá úmido. E eu vou embrulhar o meu pincelzinho aqui. Só pra não deixar a tinta secar. Que aí depois eu consigo usar ele de novo, tá? Porque a gente não tem um estoque gigante de pincéis que você pode usar um pouquinho e já pôr na água, né? Como esse pincel a gente não tem como ficar usando ele molhado, então... Então, agora vamos começar a clarear. A cor que eu tô aqui é o verde primavera. Esse verde primavera vai ser o verde mais claro que a gente vai usar. A gente não vai precisar usar branco, não. Mas eu vou fazer uma misturinha aqui desse verde primavera com um pouquinho do verde pistache. Pra gente ter dois tons aqui para clarear, tá? Então, primeiro eu vou para a misturinha com verde pistache, deixar ela mais clara do que é a minha cor aqui. E eu tô usando o pistache como o tom mais amarelo de verde que eu tenho aqui, tá? Então, vamos lá. Com a misturinha de verde pistache e o verde primavera, eu vou começar a clarear as nossas nervuras, sendo o ponto mais claro o centro e subindo até a ponta mais escura. Essa cor até vai expandir um pouquinho para cima do verde escuro, mas não pode exagerar, senão vai ficar uma coisa esquisita, tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o verde mais escuro, que é partir do meu ponto mais claro. Tô expandindo um pouco mais essa cor. E subo bem pouquinho, ó. Ele faz uma curvinha assim pra cima. Tá? Então, toda vez que você for alcançar o verde escuro com essa cor, tem que ser um pincel já descarregado. Não tem problema sujar a nervura central, a gente sombreia de novo depois. Que ainda tá bem clarinha, a gente... No meu caso, eu tô achando que o meu pincel tem muita tinta, então eu vou gastar essa tinta primeiro nas regiões que eu preciso que fique mais claro, para depois partir para subir essa cor lá pro verde escuro. Ó, agora ele já tá... Ela já tá criando um belo volume. Agora eu vou pegar o verde puro ali, o verde primavera puro.
eu preciso que essa cor fique mais concentrada na região central. E eu não posso expandir, vai ficar praticamente uma linha. Para que com esse pincel enorme, deixar ele fazer uma linha, eu preciso usar ele inclinado. Vou mostrar aqui, ó. Se eu uso ele assim, ele fica um pincel para cobrir áreas relativamente grandes. Sei que tá clarinho, mas vocês conseguem ver o movimento da minha mão. Mas quando eu quero uma linha fininha, eu uso ele levemente inclinado e uso só a pontinha do pincel, sem mudar muito a posição. Ó, vou caprichar aqui para ver se vocês vão conseguir ver, tá? Olha a linha que eu consegui fazer, tá? Se achar que precisa, pode pegar um pincel menor, mas eu não quero sujar outro pincel, eu vou com esse mesmo aqui. Então, vamos lá. Essa cor aqui, eu só vou clarear o centro dessa região aqui que a gente fez. E só nessa região perto da nervura principal. A gente corrige a nervura principal depois, não tem problema. Tá? Esse aqui tá diferente. Tá? O sol de novo. Ó, já tá ficando bem legal. Esse já pode ir pra água. Agora eu vou pegar um pincel redondo, só que mais fininho, tá? Menor. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais manchinhas, como essas aqui, só que menores, já jogando um pouquinho mais pra dentro, tá? Porque o pincel que a gente tava era bem grande, então a gente não conseguia fazer mais manchinhas. O importante é fazer com que essas manchas fiquem bem aleatórias, sem forma definida, ou seja, uma linha reta, um quadrado, um círculo. Precisa ser bem aleatório para ficar natural. Algumas vão ficar mais transparentes, não tem problema.
Pronto, agora vamos dar um jeito na nervura central aqui. Pode usar o pincel angular também, se preferir, mas aqui é tão pequenininho que eu prefiro usar o redondo. Um pincel liner... Não, um pincel angular, desculpa. A gente vai fazer uma sombra nessa mesma região que a gente fez aqui com a luz seca. Só que a gente não pode deixar a linha de construção tradicional do nosso amigo angular. O que isso quer dizer? Quando a gente faz a sombra, tradicionalmente, a gente faz assim e fica essa linha maravilhosa do angular, certo? Não tem nada de errado. Mas, para esse caso, essa linha vai atrapalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a tinta onde eu quero. Vou girar e vou passar de novo o pincel do outro lado, mesmo só com água ou só com o restinho da tinta que tiver ali no pincel. Qual a vantagem de fazer isso? Essa linha fica amenizada. Se precisar, e achar que a linha ainda tá muito forte, é só bater o mop, que ela vai espalhar um pouquinho mais, tá? É essa construção que a gente precisa, e não essa, tá? Então, vamos lá. Já tô só com o verde escuro, só o esmeralda. E não precisa ser forte, não, tá? Pode ser bem clarinho, falhadinho, sem... Ó, tá vendo? Ficou uma linha lá. Eu não quero essa linha. O importante é não cobrir a parte branca que você fez. Se achar que o pincel tem muita tinta, limpa ele. Vem com ele só com água na parte de cima, que já vai dar certo. Olha lá. Escureceu, mas ficou suave. É a mesma coisa aqui. Limpei o pincel e fiz o outro lado. Aí que é o meu fone que tá acabando a bateria. Eu vou secar.
Vou fazer a mesma coisa aqui dentro da nervurinha, porque eu fiz de um lado e não fiz do outro. Vou fazer dos dois lados. Virar aqui. Tá? A gente ilumina. Eu vou fazer exatamente o mesmo trabalho que eu fiz com a cor escura, eu vou fazer com a clara. Só que eu não vou levar a clara até aqui. Só nesse centro aqui, tá? Que é o verde primavera. Então, eu vou colocar o verde primavera aqui, ó, saindo aqui. Mas eu limpo o pincel e tiro a linha de construção. Pincel úmido, posso usar também. A bundinha do pincel aqui que tá limpa, eu também consigo fazer pequenas correções. Agora eu tô com o fio dos dois lados aqui. Vamos iluminar aqui o centro. Eu vou passar água. E com essa misturinha aqui que a gente fez com o verde pistache e o primavera, levemente diluída, porque senão ele não vai abrir, eu vou dando leves encostadinhas no centro aqui dessa nervura. Se secar, como secou, eu tenho que vir com a água de novo. Então, eu vou fazer de pedacinho por pedacinho. Porque a ideia é ficar irregular e que a água faça abrir essa cor aqui que a gente tá colocando. Tinha que ser o contrário, né? Mas como eu já tava com a tinta no outro pincel... Ah, já iluminamos aqui o centro. Depois que secar, se precisar, repete. Acho que não vai precisar, não. Tá? Eu acho que ainda tá assim, que eu tô sentindo falta é escurecer essa dobrinha aqui na parte verde, tá? Vou fazer com pincel redondo. Porque aí eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade para controlar onde eu vou colocar a cor. E eu não vou encostar no amarelo. Bem diluído. Agora, aqui nessa região que tá mais amarelada, eu queria deixar ela ligeiramente mais verde. E para isso, eu vou fazer umas manchas
Só que aguadas. O que que eu vou fazer? Eu vou molhar primeiro. Vou fazer por pedacinhos, porque tá secando muito rápido. Ó, molhei só esse pedaço. Com a cor que a gente usou de base, porque eu não quero manchas muito escuras e diluído, eu vou passar o pincel em alguns lugares. Vai ficar manchado, mas a água que tá aqui vai manter a suavidade dessa mancha. É só para tirar esse amarelo tão intenso. Não é para cobrir todo o amarelo, mas aonde achar que tem muito amarelo, você encosta o pincel com a tinta diluída. Não é uma veladura, vai ficar irregular e manchadinho. O importante é a superfície estar hidratada e o seu pincel com a tinta diluída, senão isso não vai funcionar. Mas é um efeito semelhante à veladura, só que não é uniforme e nem em áreas muito grandes. Quanto mais água na superfície, mais a tinta vai abrir e mais claro vai ficar depois. Então, ó, eu tô encostando o pincel não em todos os lugares que tem amarelo. Tô deixando alguns pontos aparecerem, escurecendo alguns outros. Já matou um pouco aquele amarelão. E vou aproveitar que tá úmido e vou fazer a mesma coisa com a tinta mais clara aqui. Só que aí eu vou manter nessa região aqui, onde a gente já iluminou. Se a tinta estiver seca, seca completamente e hidrata de novo. Ó, aqui em cima já tá completamente seco aqui, ó. Tá? Bem manchadinho. Vamos lá, falta pouco. Tô com esse pincelão aqui. Ele é um pincel redondo de cerdas duras. Por que que eu peguei ele? Ele, pelo fato de ele ter uma cerda bem longa, ele tem uma flexibilidade boa. E os de cerdas duras aqui mais curto pode machucar o meu papel. Então esse aqui vai fazer o que a gente precisa sem judiado do papel pelo fato dele ter a cerda mais longa, tá? Então eu carreguei ele com a nossa misturinha de base aqui do verde escuro, tá? Com um pouquinho mais do verde esmeralda, bem escurão. Só bati no paninho para tirar o excesso. Não limpei, só tirei o excesso. E eu vou fazer como se fosse uma pátina. Saindo do escuro, vindo pro claro, mas sem chegar no meio. Só fazendo uns risquinhos assim, falhados, tá? É para parecer uma pátina mesmo. Saindo do verde, indo pro amarelo. Vou virar aqui.
Tem que ter uma quantidade maior de tinta, senão ele não vai ficar riscado. A ideia não é fazer a sombra seca que a gente já fez. A ideia é ficar uns riscadinhos mesmo. Só que só aqui na região mais escura. Muito sutil, só dá pra ver de perto, tá? Já usamos aqui. Agora com o liner, a gente vai fazer uma diluição aqui desse verde esmeralda com o verde grama para não ficar escuro. Diluição. Diluição porque põe água. Mas uma mistura. Não tem nervura. Igual a gente faz em folhas menores, tá? Mas, em alguns pontos, você consegue ver um risquinho. Então, a gente vai fazer esses risquinhos. Só que ele não vai ser contínuo. E a gente vai hidratar antes para ele ficar suave, tá? Da mesma forma que a gente fez nas folhas, nas flores, tá? Hidrato antes. Atrás aqui da parte clara, eu vou fazer uma linha não contínua. Faz um risquinho, tira o pincel, levanta e some. É muito clarinho, porque se você faz com a tinta pura, vai ficar uma linha igual a canetinha, e não é essa a ideia, tá? Essa linha não tem começo, meio e fim, ela é falhada. Então, a água ajuda e a sua pincelada não precisa ser constante. Você faz um pedacinho, dá um pulinho. E vai para o próximo. Aqui na pontinha, tem um pouquinho de um brilho, vamos dizer assim. Vou usar essa cor mais clara que a gente misturou. Bem sutil, é só como se fosse a espessura da folha, tá? E tá aqui a nossa Comigo Ninguém Pode, tá? Bem manchadinha. Gostei bastante de fazer, é uma proposta diferente. Foge do que habitualmente a gente está acostumado a pintar, mas experimentar esse tipo de observação é muito saudável. Não quer dizer que você vai sair pintando vasos e vasos de Comigo Ninguém Pode, não é isso. Quando você pratica esse tipo de olhar, você pode aplicar em qualquer outro lugar. Você pode aplicar esse tipo de mancha, esse tipo de textura numa parede que tá com algum tipo de acabamento sendo caindo, desgastado. Assim,
a forma com que você aplica a pintura, você pode aplicar em qualquer lugar. Não só em folhas, né? Mas a maneira com que você usa o pincel, a maneira com que você aplica a tinta, a maneira com que você usa a água a seu favor. Tá aí a beleza do estudo, né? Você não gosta de pintar flores e folhas? Não tem problema. Você pode aplicar isso em texturas de tecidos, em roupas, com textura em parede, textura em superfície. Fica a seu critério. Mas aprender a fazer te dá uma possibilidade maior de aplicar em qualquer outro lugar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E até a próxima. O próximo vai ser a Espada de São Jorge. Tão emblemática quanto a Comigo Ninguém Pode, né? Então, um beijo para vocês. Obrigada por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever lá no meu site para receber o kit de apoio desse material aqui, que tem a tabela de cor, o risco e os pincéis que eu usei, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.